Olá, meu nome é Henri Suzuki, sou especialista em patentes e informações tecnológicas, consultor e capacitador nessas áreas. Também sou empresário e inventor. Mais que um prazer, é uma grande honra estar aqui com vocês no Cintiq, pois acredito que por meio de capacitação e compartilhamento de conhecimentos, podemos mudar nosso país. O título da minha palestra no Cintiq 2016 é Patentes e Informações Tecnológicas, o que todo mundo deveria saber. Bom, já que o título é o que todo mundo deveria saber, adianto aqui alguns dos principais pontos da nossa conversa em novembro. Vamos lá. Item número 1. Com a apropriação intelectual adequada, e patentes estão entre uma das mais importantes ferramentas para isso, a probabilidade de um inventor ganhar dinheiro com sua invenção é muito maior do que se ele não tiver proteção alguma. Item número 2. Embora software em si não seja patenteável, a funcionalidade conferida pelo software pode sim ser objeto de patenteamento, desde que atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Vamos lá. Item número 3. O fato de você ter uma patente não significa que você mesmo pode colocar sua invenção no mercado. Por último, item número 4. Mais do que ferramentas de apropriação intelectual, patentes também são fontes de informação. Existem várias bases de dados online, gratuitas e comerciais, e saber usar essas informações pode fazer toda a diferença para o sucesso do seu negócio ou da sua carreira. A agenda da nossa conversa será dividida em 3 blocos: inovação e propriedade intelectual em suas várias dimensões, com destaque a patentes, uso estratégico de patentes e informações contidas em patentes. Vamos lá. Inovação e propriedade intelectual. Neste primeiro item, eu gostaria de marcar o seguinte ponto. Com a apropriação intelectual adequada, a probabilidade de um inventor ganhar dinheiro com a sua invenção é muito maior do que se ele não tiver proteção alguma. Quando nós falamos em inovação, nós tratamos sobre a busca de um diferencial, a busca de diferenciação. Já a apropriação intelectual tem a ver com a busca de exclusividade, ou seja, dificultar que concorrentes possam simplesmente vir e nos copiar. Quando temos um diferencial que seja exclusivo, são muito maiores as nossas chances de termos retorno sobre o investimento. E investimento está grafado aqui com esse cifrão amarelo, não é por acaso, pois sem recursos, inclusive financeiros, não temos como reinvestir em inovação. Resumidamente, é o seguinte: nós podemos ficar dando mole para os nossos concorrentes e eles simplesmente virem e se beneficiar dos nossos esforços e criatividade. Se der para dificultar, se der para criar alguma barreira de entrada, muito melhor. Vamos lá. Próximo item da nossa pauta: propriedade intelectual em suas várias dimensões, com destaque a patentes. O foco da nossa conversa de hoje serão patentes. Escolhemos patentes pois elas são uma das formas mais importantes de apropriação intelectual e, ao mesmo tempo, são transacionáveis, ou seja, passíveis de serem vendidas, licenciadas. Mas antes de falarmos sobre patentes, eu gostaria de destacar que existem vários outros instrumentos para a apropriação intelectual. Para isso, eu vou usar esse slide que eu tomei emprestado de alguns colegas especialistas no assunto. Do lado direito do vídeo, temos o universo da propriedade industrial. São aspectos mais tecnológicos, mais hard, tais como topografia de circuito integrado, como os chips são desenhados, indicações geográficas, como por exemplo o vinho Bordeaux, queijo canastra, que tem a ver com as características relacionadas ao local, ao terreno, com determinados padrões de qualidade. Cultivares, novas variedades vegetais, patentes sobre as quais nós falaremos com maior profundidade, acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais que até caberiam num terceiro universo à parte, marcas, logomarcas, logotipos, desenhos industriais que têm a ver com formatos, padrões visuais e que, assim como no caso de logomarcas, fica nessa interface aqui, meio do lado de cá, do lado de lá, com direitos autorais. Vamos lá. Do lado esquerdo do vídeo, nós temos o universo dos direitos autorais. Ele envolve criações artísticas, obras científicas, literárias, música, fotografia, programas de computador em si.
Aliás, um aspecto muito importante para profissionais que atuam na área de TI é que a proteção conferida a programas de computador em si, ou seja, as linhas de programação, ao código-fonte, ela é regulada pela lei de software. A lei de software, inclusive, faz referência direta à lei de direitos autorais. E a proteção das linhas de programação se aproxima muito da proteção de obras literárias de forma geral. Mas aí uma coisa muito importante, estamos falando da proteção das linhas de programação, sobre como o software é redigido, e não da funcionalidade. Bom, vamos lá. Se alguém criar um segundo programa que faz a mesma coisa, funciona do mesmo jeito que o primeiro, mas foi desenvolvido, foi programado, sem as mesmas linhas do primeiro programa, o titular do software desse primeiro programa não tem como impedir, por exemplo, a comercialização do segundo. Bom, em outras palavras, a lei de software não protege a funcionalidade do software. Para a proteção da funcionalidade, o mecanismo correto de apropriação é o patenteamento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o mundo dos direitos autorais. Uma coisa muito interessante do universo dos direitos autorais é que a proteção não depende de registro formal, tem abrangência internacional e o prazo de proteção é bastante longo. Só para vocês terem uma ideia, no caso de direitos autorais, são 70 anos a contar do início do ano seguinte à morte do último criador. No caso de coautoria do último que morrer. Morreu agora, né? Morreu em novembro. A contar de janeiro do ano que vem, mais 70 anos de proteção. No caso de software, o negócio não fica muito atrás. A proteção das linhas de programação, ela é de 50 anos a contar do ano seguinte da publicação. E quando não tem a data da publicação, o prazo é contado a partir da data de criação do software. Isso tudo é muito diferente no caso de patentes de invenção, que, como veremos, tem um prazo de proteção bem mais curto. São 20 anos a partir da data de depósito, ou pelo menos 10 anos após a concessão. Depende de depósito formal e tem caráter nacional, ou seja, precisam ser depositadas um a um nos países em que se deseja ter proteção. Já no caso de direitos autorais, como a gente viu, não depende de registro, é internacional e um prazo de proteção bem mais longo. Mas vamos lá, antes de seguir em frente, eu gostaria de abrir aqui parênteses. Como uma boa parte da nossa conversa de hoje será focada em patentes, eu gostaria de indicar para vocês um material muito legal que foi elaborado pela OAB do Rio Grande do Sul, que é a Cartilha de Propriedade Intelectual OAB-RS de 2015. Como vocês podem ver, a cartilha trata sobre vários mecanismos de apropriação intelectual. Inclusive, tem um capítulo específico sobre programas de computador. Aliás, deixa eu pular aqui já, direto para a página 20. Olha só, aqui dá para ver. Tem legislação aplicável, meios de proteção, se tem necessidade ou não de registro, como se obtém a proteção, prazo de proteção, abrangência de proteção, vamos lá, na próxima página, limites da proteção e exceções e tipos penais relacionados. Aliás, esses itens todos, para cada um das várias ferramentas de apropriação intelectual, a cartilha fala sobre esses itens todos. Aqui em limites de proteção e exceções temos uma coisa bem bacana, olha só. A cartilha diz explicitamente: no caso de patente de invenção que contém um software, ver capítulo Invenções a seguir. Tá aí, tá vendo? Só falta a cartilha OAB-RS falar também assim, ó, não perca os próximos capítulos em que falaremos sobre patentes de invenções. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, para nós termos acesso aqui à cartilha da OAB-RS, basta nós virmos aqui ao Google e digitarmos aqui, ó, Cartilha de Propriedade Intelectual OAB-RS. Clicando aqui nesse link Comissão Especial de Propriedade Intelectual, abre essa outra página e a cartilha está aqui, ó. Aí é só clicar e fazer o download. Que beleza! Mas vamos lá, deixa eu fechar o parênteses e voltamos aqui à nossa apresentação e mais especificamente ao segundo ponto que eu queria marcar aqui nessa nossa conversa, que, embora o software em si não seja patenteável, a funcionalidade conferida pelo software pode ser objeto de patenteamento.